Boa noite a todos que ainda não está ninguém, mas provavelmente irão aparecer alguns. Eu vou aguardar um pouco para ver se conseguem ouvir e ver. Estamos em Angola e, portanto, é fim de semana e há sempre Kizomba ou Kuduro. Eu hoje tenho uma festa aqui ao lado dos meus vizinhos. Se por acaso o som da música vos incomodar, avisem-me ou digam que a música está muito alto e que não me conseguem ouvir, mas de qualquer forma há música aqui por trás e vamos ver se consigo fazer o direto. Ora bem, eu hoje eu tenho assistido à opinião dos vários candidatos sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre Gaza, sobre Israel, sobre as relações com o Brasil, sobre Trump, sobre Biden, já vimos, sobre Bolsonaro, sobre Lula, e Portugal realmente é um país cheio de pessoas que opinam e que têm a sua forma de ver o mundo. E é engraçado que a linguagem que usamos mesmo para comunicar tem uma importância fundamental na forma de fazermos entender as pessoas daquilo que queremos expressar. Eu estou a seguir já tenho contacto, um movimento de gente, já desse tempo, com uma senhora chamada Francisca Silva Zacarias, que eu acho que cresceu imenso ao longo desde 2019 até 2025, e hoje em dia faz uns pequenos diretos, umas pequenas publicações no Facebook. Vocês procurem Francisca Silva Zacarias, e hoje ela falava sobre a linguagem, e há uma coisa que é importante, que ela diz, que é a corrupção do pensamento começa na corrupção da linguagem. Nós pensamos com palavras, escrevemos com palavras, vivemos com palavras, sonhamos com palavras, amamos com palavras, odiamos com palavras. E a escolha das palavras que usamos na nossa comunicação muda-nos o pensamento e muda-nos, obviamente, a ação. Estamos a usar palavras, estamos a usar muita agressividade, há muita agressividade no ar, há muitos julgamentos das pessoas, umas das outras, há muita divisão e Portugal está completamente dividido. Já não chega aquilo que temos cá em Portugal, em termos de divisão, mas estamos realmente muito divididos. Entre esquerda e direita e centro, os partidos, as divisões todas. Temos o conflito Rússia-Ucrânia, há portugueses que tomaram o partido da Rússia, há outros que acham que é a Ucrânia que tem razão, uns que vão numa flotilha para Gaza apoiar os palestinianos, outros que acham que é Israel que tem razão, uns que gostam de Bolsonaro, outros que gostam de Lula, uns que gostam de Biden, outros que gostam de Trump, e eu gostava de saber quem é que realmente gosta de nós, quem é que está a favor de Portugal. Eu ouço toda a gente comentar tudo e mais alguma coisa, e muito pouco se comenta sobre Portugal. Nós, aqui no Facebook, os facebookianos e o pessoal do YouTube, muito pouco se comenta por Portugal, a não ser para falar mal das instituições, falar da corrupção, falar de todos os problemas que nos graçam, e não se fala das soluções. Eu ouço os outros candidatos. Eu hoje vou falar sobre os conflitos e sobre qual é que é a minha opinião. Eu ouço os outros candidatos a darem as suas opiniões sobre a NATO, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre Gaza, sobre Israel, sobre a flotilha. Sei que já há 53 mil pessoas que assinaram uma petição para não mandarem a Mariana Mortágua para Portugal. Eu, por acaso, sou uma delas, achei piada, então 53 mil pessoas, porque depois já vou comentar sobre isso, mas
nós pertencemos, vejo praticamente todos os candidatos falam, vamos falar um bocadinho do conflito da Rússia e da Ucrânia. Nós pertencemos a uma organização que é o Tratado do Atlântico Norte, a NATO, e a NATO é uma organização defensiva, defesa. Ou seja, se algum dos países da NATO for atacado, todos os países saem em sua defesa. É preciso também aqui perceber o conceito de guerra justa. A guerra justa é a guerra feita para defender interesses de uma nação, não para atacar, para defender interesses de uma nação, para preservar um determinado Estado em defesa das pessoas, e não guerras de conquista. As guerras de conquista, para usurpar outros territórios, não são guerras justas, são guerras economicistas, injustas, mas a guerra para a defesa do território é uma guerra justa. Quando tínhamos Portugal ultramarino e defendíamos as províncias ultramarinas, que eram Portugal, era um território de Portugal, todas essas pessoas que hoje são angolanos, são moçambicanos, guineenses, eram portugueses, era uma guerra justa, era uma guerra em defesa do território nacional. Esta guerra, Ucrânia-Rússia, não é uma guerra justa. Não é uma guerra justa porque há uma invasão de um território soberano por parte da Rússia. Mas é preciso perceber realmente quais é que são os antecedentes deste conflito. Eu vejo os comentadores em relação à Rússia e à Ucrânia a degladiarem-se. Lembro-me de ver o general Isidro. E atenção, eu penso no interesse dos portugueses. Eu nem sou a favor dos russos, nem a favor dos ucranianos. Eu sou a favor que se faça uma paz rápida, porque as guerras têm consequências gravíssimas para a economia, para as pessoas, para os países que estão em guerra. Mas comenta-se muito sobre que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas não se fala de que a NATO foi consecutivamente, depois de tratados que houve, os tratados quebram-se, há muitos tratados. A NATO é um tratado. Houve tratados, nomeadamente em Minsk, em que a NATO foi progredindo, havia um acordo com a Rússia para os países da NATO não progredirem em direção à Rússia, e foi progredindo em direção à Rússia, até que, mesmo no Tratado de Minsk, a senhora Merkel disse que os tratados de Minsk falharam, mas pelo menos deram tempo à Ucrânia para se treinar e para se rearmar. Portanto, há ali, a situação é muito complexa, há ali conflitos no Donbass, há conflitos na Crimeia, há população predominantemente russa nos lados e predominantemente ucraniana noutros lados, mas de qualquer forma, para mim, é uma guerra, enquanto que os outros, há partidos políticos e os candidatos, alguns dos candidatos à presidência, tomam um partido nítido pela Ucrânia e pela defesa da Ucrânia. Eu penso que o Presidente da República e o Estado português está num tal estado de paupérrimo a nível económico, a nível político, a nível de credibilidade internacional, que eu sou defensor de uma neutralidade de proximidade. Penso que nós não devemos tomar o partido de ninguém. Os Estados devem resolver os seus problemas. Agora, se algum país da NATO for agredido, nós temos os nossos compromissos com a NATO, e desde que seja algo justo, uma guerra justa e não uma guerra como parece que está a ser agora, uma guerra quase que forçada por este globalismo europeu, quase que quererem que a Europa entre em guerra sob o fantasma de que, eu não sei quem é que acredita nisto, o fantasma de que a Rússia vem por aí fora e vem invadir a Europa toda. Se calhar há muitos jornalistas, especialistas em geoestratégia, em geopolítica, que acreditam que a Rússia, depois de invadir a Ucrânia, depois de ganhar a guerra na Ucrânia, vem até Lisboa. Eu, sinceramente, não como esses filmes e não acredito nesses filmes. Eu acho que Portugal, acima de tudo, tem que pensar em si. Tem que pensar na sua defesa, tem que pensar na sua economia e temos que pensar, se houvesse uma guerra NATO-Rússia, que tipo de consequências é que nós teríamos? Tínhamos logo que nós estamos alinhados com a NATO, portanto iríamos ter um alinhamento com a NATO, iríamos entrar em guerra com a Rússia através da NATO, e todas as relações económicas e diplomáticas com a Rússia, imediatamente, isto era imediato, não é?
iam se interromper, os nossos imigrantes, provavelmente na Rússia, teriam que voltar a Portugal, todas as trocas económicas se iam interromper. Os nossos relacionamentos com os países do BRICS, se calhar com a China também, iam ser altamente prejudicados. Tínhamos que investir em segurança nacional, em segurança da parte das comunicações, em segurança da parte dos serviços de inteligência, em segurança, termos abrigos, prepararmos toda a estrutura que não temos neste momento de abrigos nucleares, que não temos. Portanto, Portugal, se for fruto de guerra química, guerra biológica ou guerra nuclear, este desinvestimento na defesa é o que deu origem. Portanto, não estamos minimamente mandando-nos aqui uma bomba atómica e nós desaparecemos. Reforço na segurança nacional. O orçamento de defesa também teria que aumentar drasticamente, portanto, todos os outros setores, saúde, transportes, a parte da indústria, tudo isso comércio ia ser profundamente afetado. Ia haver pressão hospitalar, se entrássemos em guerra, a pressão hospitalar, os feridos e os mortos que vinham para Portugal, pressão demográfica. Se numa guerra com uma atrição como as guerras atuais morressem 20, 30, 40 mil portugueses, era a substituição da população portuguesa em idade de procriar. Iríamos ter problemas depois demográficos, porque íamos perder os jovens que tinham a capacidade de fazer bebés e termos mais população portuguesa. As taxas de juros iam aumentar, o custo de vida ia aumentar, o bloqueio ao acesso à energia, aos combustíveis fósseis, ao gás, também ia ser prejudicado, à eletricidade. Portanto, ia haver um aumento de energia, o bloqueio do comércio completo, os navios não iam circular, íamos ter submarinos. Imaginem uma terceira guerra mundial, um navio a sair ali do Porto de Lisboa ia ser torpedeado por um submarino russo e as pessoas iam todas à vida. Nós não estamos a ver muito bem a situação. O impacto demográfico, como já falei, e obviamente a crise humanitária. O que é que nós temos realmente a ganhar com uma guerra com a Rússia? Estes eventos de guerra em que faz-nos lembrar as razões para a intervenção no Kosovo, que foram profundas mentiras da NATO, e a NATO praticou uma guerra injusta. Eu estive lá com o primeiro batalhão, o primeiro agrupamento Bravo, que entrou no Kosovo, e foi uma guerra injusta, ou seja, nós fomos invadir, a NATO foi invadir um território soberano da Sérvia, retirou o território soberano da Sérvia e deu um movimento terrorista, o CK. Portanto, tráfico de droga, tráfico de órgãos humanos, tráfico de armamento, eram os líderes dessa zona. Acusámos Milosevic, foi preso pelo Tribunal da Haia, afinal, Milosevic era um patriota, estava a defender os sérvios, acabou por ser absolvido pelo Tribunal da Haia, já depois de ter morrido na prisão. Portanto, há aqui uma hipocrisia internacional que não abona nada em favor do Ocidente. Infelizmente veio Trump, Biden não ia parar a guerra, íamos muito provavelmente entrar numa terceira guerra mundial, e veio Trump. Eu apoiei Trump nesse sentido, veio Trump, que veio pôr um cobre a esta situação e veio tentar fazer a paz. Mal ou bem, toda a gente o critica, mas pelo menos começou a haver negociações de paz. O Sr. Zelensky, toda a gente fala bem do Sr. Zelensky, mas pelos vistos, quando se for ver bem agora, os ministros que fugiram, o ministro dos Negócios Estrangeiros que fogem para outros países, a dissidência que há da parte da Ucrânia, a corrupção que deve haver, estes dinheiros que são enviados para a Ucrânia e que ninguém tem conhecimento para onde é que vão, isto vai acabar por ruir por algum lado. Agora, não me interessa se é a Rússia que tem razão em termos estratégicos, em termos da sua guerra que lançou, se é a Ucrânia. O que me interessa é que Portugal, estrategicamente, não tem qualquer tipo de interesse nesta guerra. Todos estes fatores que vos enunciei, impactos económicos, impactos humanitários e impactos demográficos, nós só temos a ser prejudicados com esta guerra. Portugal deve manter uma neutralidade, porque não tem sequer dinheiro para mandar cantar no cego, deve manter uma neutralidade de proximidade e tentar fazer, tal e qual como o Sr. Trump, não ser conflituoso, não impor
qualquer tipo de restrições ou sanções, seja a que povo for que estiver em conflito, e tentar fomentar a paz. Portanto, esta é a minha visão como Presidente da República. Se for eleito, é a minha visão que tenho sobre a guerra. Não quero mandar qualquer jovem português, como diz o Sr. Almirante, vamos defender a NATO. Nós vamos defender a NATO se for uma guerra justa. Se for uma guerra, como foi uma guerra com um massacre, que foi o massacre de Rachak, que foi uma encenação, para que os bombardeiros da NATO conseguissem bombardear uma capital europeia. Se for uma guerra simulada, para que haja, tal e qual como foi a guerra do Iraque, em que o Sr. Bush disse que o Saddam Hussein tinha armas de destruição maciça e que não tinha. Tal e qual como foi a guerra da Bósnia com o massacre de Sarajevo, que afinal também foi montado. Se esta guerra se declarar uma guerra entre a Rússia e a NATO, montada pelos globalistas da Europa e pelos interesses das indústrias de armamento e todas as indústrias que estão ligadas à guerra, eu, como Presidente da República, irei manifestar-me contra a utilização de soldados portugueses numa guerra que não seja uma guerra justa de defesa. De defesa, que é a Rússia vir por aí abaixo. Aí sim nós temos que atacar, temos que defender os nossos valores, que são idênticos aos valores da Rússia, estranhamente, que são valores conservadores, que são valores, os valores que eu defendo são praticamente os valores que a Rússia também defende, são valores conservadores, não no sentido que o Putin tem aquilo como uma ditadura, eu não defendo isso, mas a nível de valores culturais e valores tradicionais são os mesmos. A nível de democracia e isso, a Rússia não é uma democracia. Nós também, estranhamente, não somos uma democracia. Portanto, eu não estou a favor da Rússia, não estou a favor da Ucrânia, estou a favor de Portugal. Isto é em relação ao conflito NATO-Rússia, em que eu sou, porque Portugal tenha uma defesa bem organizada, independentemente da guerra que for, que não é que tenha um serviço militar obrigatório, mas eu já expressei aqui a minha opinião, que haja um novo programa de formação de soldados portugueses desde a escola, desde a infância, em que as crianças podem ir para a escola e depois, dentro dos programas de cidadania, têm semanas que passam em unidades militares a serem formados como soldados de Portugal, desde a infância. Há países que têm isto, a Sérvia, a Suíça, têm modelos como estes, em que, desde muito cedo, o exército destes países é uma população em armas. Um exército pequeno, mas todas as pessoas estão preparadas para combater. Portanto, eu sou contra as guerras, não sou pacifista, como um amigo meu diz, eu sou de acordo que tenhamos um exército profissional muito bom, marinha, força aérea e exército, e que todos os portugueses, sem exceção, mulheres, homens, pretos, brancos, amarelos, seja qual for a sua opção sexual, têm o dever de defender a sua pátria. Pronto, em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, é isto. Nós não temos qualquer interesse em participar nem opinar a favor de um Estado ou do outro. Ambos são oligarquias, ambos têm muita corrupção no seu interior, e quem somos nós, Portugal, por exemplo, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, de chamar o embaixador da Rússia quando a Rússia mandou lá uns drones sobre a Polónia? Isto é praticamente ridículo. Nós somos uma mosca. Nós devemos começar a ter uma opinião própria sobre estes conflitos. Bem, em relação a Gaza e a Israel, como vocês sabem, o Estado de Israel foi um Estado formado, quase todas as fronteiras em África, e principalmente naquela zona do globo, são fronteiras fictícias, não eram as fronteiras originais dos povos. Com o Império Inglês, com as colonizações no norte da África, aquilo são sociedades tribais, e todas aquelas fronteiras foram alteradas desde muito cedo, desde o princípio do século XX. Já a partir do século XIX, o sionismo judaico é um movimento, portanto, no fundo, a nação judaica cultural
estava dividida pelo mundo inteiro, não tinha um território, e o sionismo judaico, que nasceu no século XIX, vem exatamente tentar encontrar um lar para a nação judaica. Há uma primeira declaração, uma declaração de Balfour, em 1917, em que o Reino Unido, praticamente durante a Primeira Guerra Mundial, apoia exatamente a constituição deste lar judaico na Palestina, e passa a haver uma imigração de judeus do mundo todo para a Palestina sob protetorado inglês. Entre 1920 e 1948, sob a administração também ainda do Reino Unido, a Palestina, sob a administração do Reino Unido, a imigração aumentou, e com o Holocausto, então, com a fuga dos judeus da Alemanha nazi, que foram perseguidos pelo mundo inteiro, acabou por se estabelecer o Estado de Israel. Depois tem uma data de estabelecimento do Estado de Israel, mas foi sempre sob protetorado inglês. O Estado de Israel, na altura, as fronteiras do Estado de Israel, dividiu-se, no fundo, a Palestina entre uma nação árabe e uma nação judaica. Portanto, no fundo, os judeus foram colocados ali, num lar que foi constituído, um território que foi constituído sob o protetorado inglês, e sob a proteção também de decisões das Nações Unidas, e, obviamente, que a partir daí, todos os Estados árabes ali à volta foram sempre contra o Estado de Israel. Este Estado de Israel, inicial, não tinha nem a faixa de Gaza, não tinha os Montes Golã, não tinha o Sinai. Portanto, as fronteiras do Estado judaico israelita não são as que são hoje. Antes de 1967, quando se deu a Guerra dos 6 Dias. E quando se dá a Guerra dos 6 Dias, o Egito, a Síria e penso que a Jordânia entram em guerra com Israel, e Israel faz uma operação relâmpago com bombardeamentos e acaba por ocupar a faixa de Gaza, ocupa os montes do Sinai, os montes Golã, e ocupa o Sinai. E, portanto, as fronteiras de Israel alargaram-se. A Golden Meir, e isto, esta guerra dos 6 dias, foi fruto de uma pressão brutal dos Estados Árabes. Os Estados Árabes independentes, são cerca de 20 Estados Árabes independentes, e havia, com centenas de milhares de quilómetros quadrados, e havia 1% desse território, era exatamente a tal nação judaica, que era um povo sem território e que se quis constituir numa nação e num Estado, e que foi reconhecido pelas Nações Unidas. Portanto, para ser reconhecido pelas Nações Unidas como um Estado, foram todos os países, quase todos os países, tirando os países árabes, Estados Unidos, Inglaterra, França, muitos daqueles que agora criticam Israel, sentaram-se para aprovar o Estado de Israel, que não tinha nem a faixa de Gaza. A faixa de Gaza ficou para os palestinianos, nem tinha os montes Sinai, nem os montes Golã, nem o Sinai. Em 1967, estes Estados árabes pressionam Israel, estão a pressionar Israel nas suas fronteiras, há conflitos fronteiriços permanentes, há pessoas que são mortas permanentemente, e o Estado de Israel lança uma operação brutal, que foi a Guerra dos 6 Dias, com Moshe Dayan, Golden Meir, essa gente toda, e conquistaram estes Estados. Conquistaram a faixa de Gaza, conquistaram os montes Golã e o Sinai. Depois, andaram sempre a perguntar ao Estado de Israel porque é que o Estado de Israel não voltava às fronteiras iniciais, às fronteiras sagradas iniciais. E a Golden Meir pergunta com razão, mas se eram tão sagradas, porque é que vocês lançaram a guerra? Para alterar as fronteiras. Portanto, as fronteiras foram alteradas. O que é que nós temos hoje? Depois da manutenção do Estado de Israel, o que temos hoje é que há um Estado. Para ser um Estado tem que se ter um território, tem que se ter um povo que viva nesse Estado, com uma determinada cultura, e que se tem que ter uma ordem jurídica internacional, um Parlamento, um governo eleito democraticamente, relações diplomáticas com os outros países. Muito bem. Houve tentativas sucessivas penso que foi com Isaac Rabin,
eu não sei se foi com Isaac Rabin, foi com que acabou por ser assassinado. Houve tentativas de estabelecer o Estado da Palestina e que foram sempre logradas pela OLP ou pelo Hamas, em que sempre com uma pressão constante sobre Israel, e a vontade foi sempre destruir Israel, acabar com o Estado de Israel, que foi reconhecido pelas Nações Unidas depois da Segunda Grande Guerra Mundial. O que se passa hoje é que nós mandámos não, agora sobre a flotilha, a Mariana Mortágua, aquele senhor que eu não sei o nome dele, e a outra miúda que também foi modelo ou artista, por acaso conhecia aqui em Angola, foram a caminho, foram numa flotilha financiada por o Hamas, foram numa flotilha sem qualquer tipo de ajuda humanitária para Gaza, só para fazer um protesto e dar voz ao Hamas e dar razão ao Hamas. Portugal reconheceu vergonhosamente o Estado da Palestina, que não é um Estado, porque quem está a dirigir Gaza e o tal suposto Estado da Palestina é um movimento terrorista que fez um ataque brutal a Israel. Fez este ataque brutal e mantém reféns. Já podia ter acabado a guerra há muito tempo, porque o que queriam era que os reféns viessem. Se tivessem enviado, fizeram um ataque, mataram não sei quantas pessoas, se tivessem enviado os reféns de volta, a guerra já tinha acabado. Não quiseram enviar os reféns de volta. E, meus amigos, a guerra é como uma bola de neve. Nós estamos aqui na nossa casa, no Facebook, todos a falarmos, mas quando eu já passei por alguns conflitos e os soldados que me ouvem e que estiveram em combate são capazes de me perceber, quando matam algum dos nossos, dentro de nós, os políticos hipocritamente mandam os soldados para a guerra, e os soldados, quando vão para a guerra, psicologicamente não podem sair de lá bem, e quando fazem alguns excessos, obviamente, não os podem acusar. Foram os políticos que os mandaram para lá. Obviamente que o papel dos oficiais é exatamente esse, e dos graduados, dos sargentos, é controlar a fúria desenfreada dos homens quando vem um camarada seu morrer e a seguir querem matar tudo com o que vem à frente. E, portanto, este conflito está muito mal contado. Mais uma vez, os portugueses estão divididos entre Palestina, entre palestinianos e entre israelitas, e podia haver um Estado palestiniano, há muito tempo, na faixa de Gaza, se em 1967, os Estados Árabes não decidissem, como têm tentado sempre, destruir o Estado de Israel. Todas as fronteiras de todos aqueles Estados Árabes não são as fronteiras originais. Portanto, são nações tribais que definiram fronteiras através de guerras. Com a Segunda Grande Guerra Mundial, o mapa cor-de-rosa foi completamente redefinido e, portanto, as fronteiras não são as fronteiras que originariamente dividiam as nações e dividiam os povos. Foram impostas internacionalmente. Não sei porque é que agora vem com estas coisas e com estes pruridos, quando há um movimento terrorista permanentemente a atacar o Estado de Israel, quando a Hezbollah, através do Líbano, com o patrocínio do Irão, também ataca permanentemente Israel. De qualquer forma, Portugal, como é que se deve, mais uma vez, posicionar em relação a isso? Não é uma guerra nossa. Eu estou a comentar o que é que eu acho sobre a guerra, as razões da guerra, como comentei da guerra da Rússia. Eu não sou nem pró-Rússia, nem pró-Ucrânia. Em relação a Israel, Israel é um Estado. Há eleições democráticas no Estado. A Palestina não é um Estado. Foi reconhecido, pode vir a ser reconhecido, e aquele povo, obviamente, penso que tem direito a ter o seu próprio Estado, mas é quando o Hamas desaparecer. É quando houver um movimento político na Palestina que realmente consiga ter instituições democráticas, consiga fazer eleições democráticas, consiga ter um povo que não é maniatado por uma organização terrorista, cujo único objetivo não é proteger o seu povo, é destruir Israel. Portanto, esta é a minha posição em relação à guerra da Palestina. De qualquer forma, são as guerras que estão na moda. E estas guerras que estão na moda não são as guerras do mundo. Temos uma guerra no Sudão, temos na Nigéria, que ninguém fala, e milhares de cristãos que estão a ser mortos diariamente, queimados vivos por movimentos extremistas.
e também ninguém fala nisso. Estou aqui em Angola, basta vir aqui, passem aqui um dia no Moçeque e veem o que é guerra, ou vão a Moçambique e veem o que é pobreza, vão ao norte de Moçambique, com movimentos terroristas a flagelar as pessoas. No entanto, nós só temos esta caixa pequena, que é a televisão, temos agora aqui o Facebook, estão a ouvir no Facebook, mas temos esta caixa pequena que nos limita mentalmente e que nos limita a vida àquele cenário, o resto tudo não existe. Eu, contrariamente aos outros candidatos à presidência, sou crítico em relação a estas guerras, não tomo partido nenhum, acho que Portugal não tem qualquer interesse estratégico em nenhum destes conflitos, não tem interesse em ir atrás dos globalistas europeus que só querem fomentar a desgraça e fomentar a guerra e dividir os povos. Nós devemos unir à volta de um valor, que é Portugal. Qual é o nosso interesse? É Portugal. O que é que Portugal lhe resta, e Portugal pode fazer muito bem, é ser um país universalista, tentar promover a paz entre os povos e ter embaixadores que promovam essa paz. E o Presidente da República tem que ser um embaixador, não deve hostilizar nem a Rússia, este Presidente, nem hostilizar o Sr. Trump, nem hostilizar o Presidente de Angola, nem hostilizar o Presidente do Brasil, seja o Lula, seja o Bolsonaro. Nós sabemos, eu sei quem são as pessoas que eu gostava de ver no poder em determinados países, porque têm a mesma visão sobre o mundo que eu. Mas eu, como Presidente da República, não posso hostilizar nenhum dos outros chefes de Estado, porque os problemas de cada Estado resolvem-se dentro do próprio Estado. Os problemas do Brasil é o Brasil que tem que os resolver. Os problemas de Angola é Angola que tem que os resolver. Os problemas entre Gaza e Israel são eles que têm que os resolver. Os problemas entre a Ucrânia e a Rússia são eles que têm que os resolver. E nós não podemos simular possíveis situações que nos possam envolver numa terceira guerra mundial. Seria desastroso para o nosso país, seria retroceder 100 anos e estarmos sujeitos a desaparecer como povo. Se nós entrarmos numa terceira guerra mundial, estamos sujeitos a desaparecer como povo. Então vocês pensam em quem? Pensam nos partidos políticos? Pensam nas ideologias? Ou pensam nos vossos filhos e nos vossos netos? E pensam nos jovens que irão morrer e ficar estropiados na guerra? Pois eu penso nesses. Eu não me vitimizo, contrariamente ao que uma senhora disse, não sou Calimero, mas tenho as feridas da guerra, e essas feridas da guerra eu quero evitá-las para o povo português, quero evitá-las para todos nós. O que é importante é que tenhamos progresso, o que é importante é que um futuro governo e os políticos façam um pacto de regime para definir um rumo para Portugal. Até ao 25 de Abril houve um rumo, nós tínhamos uma estratégia para Portugal, deixámos de ter qualquer tipo de estratégia para Portugal no pós-25 de Abril. Somos um país à deriva, a gastar dinheiro que não temos, a receber bazucas da Europa, numa Europa globalista que nos quer impor políticas oquistas, nos quer impor tratados pandémicos, que nos quer impor bilhetes de identidade digitais, controle digital, controle do Facebook, controle do Instagram, controle da comunicação social. Qualquer dia somos robôs no meio disto tudo. Temos que ter uma voz a dizer, que não é a voz da Europa, que não é a voz da Rússia, não é a voz da Ucrânia, nem de Gaza, nem da Palestina. É a voz de Portugal. O que é que nos interessa? É esta a grande questão, para mim, como Presidente da República. O que é que nos interessa a nós? Onde é que nós temos que nos meter? É dividir-nos nestes cenários todos, esquerda e direita, Biden, Trump, Bolsonaro, Lula, Ucrânia, Rússia, Gaza, Israel. O que é que nos interessa isto? Interessa a estes senhores que vão à televisão, aos demagogos que vão à televisão, aos comentadores que vão à televisão, muitos deles militares, porque recebem dinheiro para ir à televisão. E vão à televisão e alimentam a guerra com a máquina da televisão. Portanto, eu estou focado agora em recolher assinaturas, em que haja paz no mundo, em que tenhamos novamente uma defesa, como deve ser uma defesa, com os generais nos quartéis, sem andarem atrás de políticos, com uma divisão de poder em relação entre o poder político e o poder militar. Até muitas vezes penso no juramento de bandeira dos militares: juro defender a Constituição. Portanto, o militar hoje em dia, quando diz jura defender a Constituição,
está a jurar defender o socialismo e não o pode fazer. A Constituição tem que ser alterada, tem que ser uma Constituição para os portugueses e não uma Constituição ideológica, seja social-democrata, seja monarca, seja socialista, seja liberal, seja o que for. A Constituição deve ser um documento humanista e um documento que limite o poder do Estado, que defina exatamente o poder essencial que o Estado tem que ter sobre o cidadão, não o poder económico, não sobre a economia, mas sobre as regras, sobre a justiça, sobre a educação e que garanta os deveres e os direitos dos cidadãos. É isso que nós temos que fazer, é nisso que eu estou focado. Meus amigos, não sei se estão a ouvir a música ainda aqui, mas aqui de Angola, estou-me quase a ir embora, vou depois da manhã. Um grande abraço para todos e eu estou essencialmente do lado de Portugal, não tenho visões belicistas e sonhos de ataques e defesas patrióticas da NATO e do território da NATO, onde morrem milhares de jovens para defender Portugal e defender o Ocidente. A Rússia não vem por aí abaixo. No dia em que nos atacarem, nós temos que estar prontos para nos defender, mas não podemos criar cenários que não existem, criar medo nas pessoas para que acreditem que alguém nos vai atacar e que temos que nos defender e temos que nos preparar para a guerra. Não temos que nos preparar para a guerra. Temos que nos preparar para o desenvolvimento económico de Portugal, para a harmonia política de Portugal, para que realmente haja uma revisão constitucional para podermos ter uma democracia a sério e não uma Constituição que defenda estes tubarões da política, que blinde este Estado português para que continuem sempre os mesmos a comer e sempre os mesmos a pagar. Meus amigos, muito obrigado e uma boa noite.